93 FM. Do seu jeito! Vamos falar agora de coisa boa. O escritor acreano, nosso conterrâneo Carlos Pontes, vai lançar hoje, dia 10, o livro A Balada dos Invisíveis. Olha que bacana. Seu primeiro romance de ficção, a gente quer saber tudo sobre isso. O lançamento marca a estreia do autor no gênero romance e integra a programação cultural da capital acreana. Inclusive, ele está aqui conosco no estúdio da Gazeta FM e vai bater um papo bem bacana sobre esse lançamento de hoje. Chega mais, Carlos. Muito bom dia. Seja bem-vindo ao Jornal Gazeta 93. Bom dia, Brena. Bom dia, Tiago. Bom dia, Marcos. É uma alegria estar aqui com vocês. Bom dia aos caros ouvintes. É uma grande satisfação, como ouvinte, estar aqui no programa de vocês e hoje estar aqui um pouquinho para falar de literatura. Que legal. Seja muito bem-vindo, Carlos. Vamos falar, então, sobre A Balada dos Invisíveis. Do que se trata esse livro? Olha, A Balada dos Invisíveis, na verdade, são muitos aspectos que a gente pode encontrar aqui. Mas, assim, o principal, a gente vai falar da protagonista, que é uma personagem chamada Lucila. É uma mulher acreana, seringueira, mãe, não é, que tem uma vida nos seringais, aqui no Acre, durante os grandes períodos da borracha, o primeiro ciclo da borracha e o segundo ciclo da borracha, é uma história de época, em que ela tem aparentemente uma vida simples, uma vida que ela gosta, mas que por conta de alguns infortúnios da vida, ela vai ser obrigada a casar com um marido abusador, cruel, e depois de viver muitas intempéries, ela resolve ser dona da sua própria vida, resolve reconstruir sua história, e aí a gente vai caminhar junto com ela para ver como que vai ser essa reconstrução da vida de Lucila. Tem volta por cima, então, tudo isso nessa história. É uma história não somente de dor, né? Mas é, na verdade, uma história de superação. Ai, excelente. Eu quero saber também sobre a escolha do título do livro, A Balada dos Invisíveis. Achei sensacional, a capa tá muito bonita, já dá pra ver aqui. Também tá nas suas redes sociais, não é mesmo, Carlos? Exatamente. Tem como falar sobre a escolha desse título sem dar muito spoiler? Tá bom. Na verdade, esse título, eu já estava escrevendo a obra, eu fui dando nomes provisórios, mas eu sabia que eu estava precisando de um nome de mais impacto e algo que eu dissesse assim, é isso aqui, é sobre isso, né? E aí a balada quer dizer uma canção épica, é quando a gente conta uma história grande, uma narrativa maior, que não é só, por exemplo, somente da Lucila, mas é da história dos pais da Lucila, da família da Lucila. Então é uma história épica, uma história grande, é uma história maior. E os invisíveis, por quê? Porque quando os seringueiros eles eram colocados nos seringais para trabalhar nas colocações, para cortar seringa, para produzir borracha, eles eram totalmente invisibilizados pelo poder público. Ali eram os coronéis que mandavam, era a lei dos coronéis, né, que os oprimiam, que os ameaçavam, que eles eram obrigados a trabalhar para aqueles coronéis, seus patrões, vivendo um regime quase de semi-escravidão. Então eles já são invisíveis por isso. Mas tem algo a mais. Nós sabemos que a cultura acreana, ela tem seus próprios mitos. Mapinguari, Caboclinho da Mata, Iara, Boto, Matinta Pereira. E esses seres que são invisíveis aos olhos humanos, nessa Balada dos Invisíveis, eles fazem parte. Eles estão presentes juntamente com os seres que nós consideramos humanos, né, reais, críveis, então eles fazem parte. O gênero é um romance, mas dentro do romance eu trabalho com o realismo mágico. Então você começa a ler, você vê algo extremamente verossímil, né? Toda a história é verossímil, mas são seres, os personagens são fictícios, então tanto tem os seres humanos, como tem também os seres mitológicos da cultura do imaginário acreano. Eu já fiquei encantada. Carlos, você falou sobre a escolha do título, como foi ali. Vamos falar um pouquinho também sobre o processo de produção do livro. Geralmente, como é que você trabalha isso depois até chegar nesse resultado final, no lançamento, né? Nesse grande lançamento? Como é que você faz esse processo de produção? Olha, um processo grande. Eu comecei a escrever A Balada dos Invisíveis em 2022. E aí
Eu tenho um autor brasileiro que eu me inspiro muito nele, que é o Itamar Vieira Júnior, autor de uma série de livros que começou com Torto Arado, uma trilogia belíssima, qual eu já li os 3 livros. E o impulso para eu começar a escrever foi uma entrevista que eu vi dele no programa Conversa com Bial. Ali eu me interessei muito, eu já era escritor, eu já tinha escrito um livro sobre a história do Acre, mas eu queria entrar nessa área realmente do romance, da ficção, que é a minha praia, digamos assim, é o que eu amo. Eu sou um leitor assíduo, eu leio romance todos os dias da minha vida, eu destaco 1 hora para fazer uma leitura disso. Então, eu queria escrever, né? E aí, ali, a partir daquela entrevista, me deu um impulso e eu comecei a escrever, pensar nos personagens. E aí eu digo, eu não vou para longe, eu sou professor de história, eu conheço de história do Acre. Eu reconheço que a história do Acre é uma história muito bonita, né? A vinda dos nordestinos para o Acre, né? Fugindo da seca do Nordeste, todo o trabalho que é feito nos seringais, então os mitos acrianos, né? Então, uma história muito bela. Então, eu comecei a criar os personagens, a costurar. E aí eu já tinha escrito 20 capítulos quando eu fiz um curso com o Itamar Vieira. Tive a oportunidade de fazer um curso com ele, muito especial, e aí eu praticamente recomecei a fazer tudo de novo, porque ele me deu muitas dicas, muitos insights, né? Então eu recomecei a escrever novamente em 2023, e nesse momento também eu estava na direção do Colégio de Aplicação, eu era diretor, então assim, muito trabalho, muita dor de cabeça, aí eu tinha que arrumar um tempo, né? Aí, às vezes, era um final de semana, era à noite, era uma folguinha que a gente conseguia, um momento de férias, e aí eu fui escrevendo. Ano passado eu entreguei a direção, aí consegui concluir. Aí também fez toda aquela dedicação do seu tempo mesmo para a Balada dos Invisíveis. Mesmo, exatamente. Depois desse momento que eu entreguei, eu tinha escrito uma média de 60%, 70%, aí em 2 meses eu concluí tudo, né? E aí fui buscar uma editora, o meu pensamento é me lançar realmente como escritor em nível nacional, aí eu busquei uma editora, né? Apresentei o trabalho, eles gostaram muito, e aí começou todo o processo, né? De vai e vem, porque tem que fazer diversas revisões, né? A escolha da capa também, eles mandaram uma capa que não tinha me agradado muito, e aí eu fui dando as dicas para eles de como que eu queria essa capa, como que eu tinha pensado. Na capa a gente tem aqui a personagem protagonista, então quando eu olho, embora a gente veja aqui apenas a silhueta, para mim eu estou vendo a Lucila, eu estou vendo assim uma representação do que essa mulher é, né, a importância dela, né, porque na verdade é uma ficção, mas é uma ficção em que todos nós somos representados aqui, né, as mulheres representadas por Lucila, a mulher acriana, a mulher que viveu nos seringais, né? E assim, uma coisa que é interessante é que a história é de época, mas eu trago temas atuais, né, para trabalhar mesmo sendo de época. Quando você falou das lutas da Lucila, toda a história que ela vai superar, lembrei muito da realidade de várias mulheres, infelizmente algumas histórias mais tristes que às vezes chegamos a noticiar aqui no Jornal Gazeta 93. Então, sim, muitas das dores da Lucila infelizmente, ainda permeiam em muitas mulheres hoje em dia. Carlos, sensacional. Vamos então falar sobre o lançamento do livro, que vai ser hoje. Já fala pra gente sobre o horário, o local escolhido para esse lançamento. Conta aí pra gente, e quem é que pode participar desse evento? Muito bem. A Balada dos Invisíveis vai ser lançado hoje às 20 horas, né? Ali na Filmoteca Acriana, que fica dentro da Biblioteca Pública, no centro da cidade. A partir das 20 horas a gente vai estar lá para fazer o lançamento, vai ter som ao vivo, vai ter um coquetel, né? Vai ser um momento assim muito especial. Eu tenho dito que esse momento não é uma festa para mim, Carlos Pontes, é uma celebração à literatura, é uma celebração ao livro que eu vejo tão importante. Eu tenho trabalhado muito com meus filhos, com meus alunos, a questão de sair um pouco do celular e adentrar o universo dos livros, que cada um tem muito a ganhar quando faz isso. Então hoje é um dia de festa, é um dia de celebração da literatura acriana, da literatura amazônica, né? Então todos estão convidados, é um evento aberto, gratuito. Então os que forem lá serão muito bem recebidos por mim, pela minha família,
pelas pessoas que estão organizando esse evento. Então convido vocês aqui da rádio, convido os caros ouvintes, se façam presente que vai ser um momento bem especial para a nossa cultura acriana. Ouvintes da Gazeta FM, receberam esse convite aí? Vocês estão convidados. Carlos Pontes, então, onde é que a gente consegue ter acesso a um exemplar da Balada dos Invisíveis? Então, vai ser disponibilizado hoje, né? A gente está vendendo lá por um preço bem módico mesmo. E depois do lançamento, já está sendo vendido na Amazon e no site da Lura Editorial, que é a editora do livro. Excelente. Então, olha aí, você ficou interessado, ouviu um pouquinho sobre a história da Lucila, na Balada dos Invisíveis, essa obra aqui do escritor acriano Carlos Pontes. Vai ter o lançamento hoje. Quem quiser já garantir o seu exemplar, vai hoje no lançamento, às 8 horas, na Filmoteca Acriana, que fica ali na Biblioteca Pública, bem no centro aqui de Rio Branco. Olha, muito obrigada mais uma vez pela sua participação, Carlos. A gente fica muito feliz de falar. Eu e o Thiago aqui, a gente gosta muito de ler, somos leitores assíduos, posso dizer assim. Que maravilha. Já fiquei bastante interessada em conhecer a sua obra e desejo todo o sucesso do mundo para você. Você disse que tem muito interesse em se lançar aí um escritor a nível nacional e com certeza isso vai acontecer. A gente sente esse tipo de coisa, viu? Todo sucesso para você. Muito obrigado a todos, obrigado por abrir esse espaço. Estou muito feliz de estar aqui. Então, sintam-se todos convidados. Excelente, muito obrigada. E você do outro lado acabou de ouvir uma entrevista com o escritor acriano Carlos Pontes, que será lançado, esse livro será lançado hoje à noite. É o livro A Balada dos Invisíveis. Vai ser na Filmoteca Acriana, a partir das 8 horas da noite. Para se manter sempre bem informado, continue sintonizado nas ondas da Gazeta FM.